Bom dia, paz do Senhor! Hoje, sábado, dia 23 de janeiro de 2021. Sábado, 23 de janeiro de 2021, dia que o Senhor já preparou, já concretizou, já estabeleceu, já projetou, planificou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Estamos como quem sonha, porque a cada dia o Senhor tem as suas misericórdias, as suas palavras, as suas promessas derramadas, renovadas e estabelecidas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe poderosamente neste sábado, né? Para nós aqui em casa é uma maravilha. Hoje estamos em festa, minhas filhas Carol e Bebel estão fazendo aniversário, estão fazendo 18 aninhos. Eu estava falando para elas essa noite, né? De pensar que quando elas nasceram, a minha mãe lembra disso, a gente tinha que trocar elas com gaze. A fralda menor que tinha no mercado era muito, mas muito grande para elas. Tamanhinho que elas nasceram, e hoje são duas moças, duas mulheres, né? Hoje fazendo 18 anos, ao Senhor toda a honra e toda a glória. E aproveitando, né? Eu quero agradecer ao Senhor também, a gente vai orar pela vida da Kátia, né? A Kátia do Felício, Kátia, Felício, Cauê, Kaique, Dona Zenaide. Deus abençoe essa família bendita, amiga, queridos nossos, né? A Kátia fez aniversário ontem. Também a doutora Valéria Gonçalves, minha colega, fomos colegas de clínica, né? Durante bastante tempo até, né? Trabalhei junto lá na clínica onde ela trabalha, onde ela atende, né? E glória a Deus, ontem também fez aniversário. O Senhor abençoe a Valéria, a Gabi, a Isa, a Dona Cora, o seu Nonô, seus pais, sua família. O Senhor abençoe a todos ali, em nome de Jesus. Ela é carioca, Dona Valéria, a doutora Valéria Gonçalves. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe também. Priscila, né? Priscila fez aniversário, a filha do Bispo Antônio, em dia 21 de janeiro, fez aniversário também. Deus abençoe a todos. E aqui em casa a gente está como quem sonha. Minhas filhas fazendo aniversário, fazendo 18 aninhos, né? E eu falei para elas que ontem, meia-noite, né? A gente conversando meia-noite, a gente cantando feliz aniversário, e depois eu orando por elas, eu falei, bom, a minha empreitada agora, ela está mudando um pouco de dimensão, né? Agora eu sou conselheiro. Se vocês precisarem saber alguma coisa de mim, vocês vão pedir o meu conselho. Né? Claro, faz parte da nossa educação, né? Eu só posso ir com elas, e fui numa fase da vida como pai. Agora a minha autoridade, ela muda um pouquinho, né? A metodologia muda um pouquinho para agora elas são mulheres de 18 anos, né? E glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Estamos como quem sonha. Eu pensando em tudo, essa noite eu nem dormi direito pensando em tudo, né? Como a gente viveu, as vitórias, as conquistas, os milagres, né? Também sobre a minha filha Giovana, 24 anos, a minha filha Giovana, também os milagres que viveu ela, os milagres, desde a gestação, e tudo que o Senhor derramou, e tudo que o Senhor curou, restaurou, renovou, uma grande bênção. Estamos como quem sonha, porque a Bíblia diz textualmente, né, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E é assim que nós temos que andar, e é assim que nós temos que viver, em nome de Jesus. Bom dia, minha tia Rosália, minha tia Alzira, bom dia, Bispo Antônio, bom dia, familiares, bom dia, Eva, Carlos, genros, filhas, netinho, bom dia, Deus abençoe a todos,
João, Roseli, Ângela, familiares, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, familiares, Dona Efigênia, seu Augusto, netos, filhos, Deus abençoe a todos, meu pai, minha mãe, também minhas tias que estão aqui, Rosália, minha tia Alzira, né? Aliás, falando feliz aniversário também para o Juca, né? Meu primo que fez aniversário, o Beto, filho da minha tia Alzira que também fez aniversário, parece que até minha tia Alzira fez aniversário também, então é uma semana de muitos aniversariantes, glória a Deus, depois a gente vai agradecer pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. O Senhor abençoe, né, meus tios, seus netos, seus sobrinhos, seus genros, suas noras, seus filhos, enfim, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando poderosamente sobre cada um de nós. Seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, os familiares, a glória, a presença, a graça, a plenitude, a alegria do Senhor, seja com certeza a tua vitória, seja a tua força, seja o teu vigor, seja a tua cura, nesse dia, nesse final de semana, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 9. Nós temos pensado desde Mateus capítulo 9, versículo 14, e temos ido até Mateus capítulo 9, versículo 26. Os discípulos, tudo começa com os discípulos de João Batista perguntando o porquê do jejum. Jesus responde a respeito do jejum. Ainda ele falando essas coisas, vem um chefe da sinagoga chamado Jairo, né, o príncipe da sinagoga, vamos chamar assim, o decano daquela região, o rabino, possivelmente o mais ancião, o mais sábio de todos, e ele está à procura de Jesus por ocasião da morte da sua filha. A filha de Jairo havia morrido, como diz aqui na palavra. E a palavra do Senhor mostra que Jesus se propõe a ir com ele até a casa de Jairo para que pudesse ressuscitar a sua filha. Só que no caminho ele se depara com uma outra situação. Uma mulher com fluxo de sangue há mais de 12 anos, que havia procurado todos os recursos e que precisava da cura e não tinha recebido a cura e estava assim com certeza em grande flagelo, sofrimento, estava morrendo diariamente em todos os sonhos, projetos. A gente falou bastante ontem a respeito. E aí essa mulher é curada e depois Jesus continua no seu trajeto, né, inicial, que era em direção à casa de Jairo. Chegando lá, as pessoas estão em luto, a menina está morta, as pessoas estão em luto, né? Jesus, em outro evangelho, repreende aquela atmosfera, e a gente precisa aprender com isso. Ele meio como que exorta, né? Ele chama a atenção de todos ali, porque é Jesus que está ali, né? Então ele chama a atenção, ele pede para que todos saiam da casa e só fiquem Jesus, 2 discípulos, a mãe e o pai da menina, que ele chama de Talita, né? Ovelhinha, cordeirinha, de maneira carinhosa, Jesus se refere àquela menina. Então nós temos falado, e eu sempre procuro olhar do lado de quem está vivendo. Porque senão a gente vai para o sentido tão somente didático, doutrinário, teológico. E eu creio que se a gente não tomar cuidado, a gente fica com uma... a minha tia Rosália estava falando, parabéns, Senhor, abençoe aqui todos os dias de suas filhas. E sejam... Amém. Amém. Obrigado, minha tia Rosália. Sejam abençoadas na presença do Senhor. Obrigado. Então, a gente sempre... Porque a gente não pode olhar a Bíblia só dessa maneira, porque senão fica só um ensino. Então, até o ensino na Bíblia tem um propósito, né? Que todos os dias de suas filhas sejam contados na presença do Senhor. Obrigado, minha tia Rosália. Obrigado. Obrigado pelas palavras, viu? Beijo para a senhora. Então, você percebe o quê? Que nós precisamos tudo com um propósito claro, objetivo, contextualizado, que eu posso me utilizar desse propósito, não fica só no conhecimento vago, etéreo,
didático, mental, racional. Então eu tenho que, né? Então eu procuro nesses textos, principalmente quando diz respeito a Jesus, vivenciar, contextualizar, procurar entender o ambiente, o momento que está sendo vivida essa palavra. Porque a Bíblia fala em Romanos de que tudo que está escrito é para o nosso ensino. Só que não é um ensino como se fosse uma faculdade, uma escola. É também, mas não é isso só. Mas é um ensino do dia a dia, do cotidiano, que vai me ajudar nas minhas demandas, nas minhas contingências, nos meus sofrimentos, nas minhas tristezas, nas minhas angústias, nas minhas dúvidas, no momento, agora, hoje, já. É assim que nós precisamos sempre temperar o conhecimento da palavra e de como nós absorvemos essa palavra. Bom, dito tudo isso, a gente está andando com Jesus, né? Agora fazendo alusão àquilo que eu comecei já em Mateus, né? Capítulo 8, Jesus está como médico, diretor de uma cadeira, onde ele é o mentor, ele é o chefe da cadeira e está passeando com seus residentes, seus discípulos naquele momento. Nós, hoje, como seus residentes, tanto em relação à nossa família, como em relação ao mundo. Dito isso, então você vai vendo que existe um andamento, uma linha de raciocínio muito precisa de ensino no livro de Mateus. Por quê? O primeiro a interpelar Jesus, quando ele sai do monte das bem-aventuranças, é o leproso, dizendo o seguinte: eu estou aqui para restaurar, libertar, curar, ressuscitar, reconstruir, restituir o mais baixo nível da condição humana, o baixo dos baixos, o fundo do poço, a lama do fundo do poço, que era o caso do leproso. Depois vem o centurião pedir em favor do seu escravo. Jesus está dizendo o seguinte, em outras palavras: eu vim para quem acredita. Eu estou vindo para quem deseja acreditar. Eu estou vindo para quem me enxerga como Messias. Não obstante, Jesus está na condição de homem, não obstante ele ser homem perfeito e não obstante ele ser o Deus, segunda pessoa da Trindade. Mas ele deseja estar na condição humana. Ele se esvazia de si. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez menor do que os anjos, está lá escrito em Hebreus. Então, ele se propõe a nos resgatar e nos elevar a uma condição bendita como homem. Então, homem, sempre friso, Gênesis 1, Gênesis 2, antes de Gênesis 3. Gênesis 3 é a queda da humanidade, é a queda do homem, é a queda da criação. Gênesis 3 é a diversidade do momento que reflete por sobre todo o universo. Gênesis 1 e Gênesis 2 é a criação perfeita. Então Jesus, ele é formado pela Trindade no ventre de Maria, com essa constituição de Gênesis 1 e Gênesis 2. Não obstante ele carregar um DNA espiritual que é o quê? A morte. Tá? Por quê? Porque ele se faz descendente de Adão. Entendeu? Ele se propõe ser e ele morre na cruz por causa disso. Tá? Dito isso, então quando o centurião o adora, porque o leproso o havia adorado, ainda que ele não estivesse no seu revestimento pleno, divino, ele era. E
tanto o leproso como o centurião reconhecem essa constituição, essa autoridade em Jesus. Tanto é que eles o adoram. E claro que Jesus autoriza e recebe adoração porque ele é. Não obstante ele não se utilizar dessa ferramenta, mas ele é. Lembra que eu falei para vocês, quando eu ensinei a minha filha aos 12 anos, e a gente conversava sobre esse texto, a minha filha Giovana. E eu não sabia como falar para ela. Aí eu assisti com ela, de décadas atrás, um filminho de sessão da tarde que chama Um Príncipe em Nova York, o Ed Murphy. Quando eu falei para ela exatamente isso, né? O Ed Murphy, lá na trama, né? Na historinha, o Ed Murphy, ele é príncipe na sua terra, uma pessoa rica, poderosa, mas ele vem para Nova York. Em Nova York ele não queria ser príncipe, ele queria ser um Harris mortal. Quando as pessoas reconheciam ele como príncipe, ele mandava ficar quieto, entendeu? Mesmo que ele não estivesse investido dessa condição real, as pessoas o reconheciam. Exatamente o que está acontecendo com Jesus. Mesmo que ele não estivesse a agir na sua condição divina, mesmo que ele tenha se proposto a se esvaziar, isso não significava que ele não era. Tanto é que o leproso e o centurião o adoram. Bom, vamos para outro momento. O momento da enfermidade da sogra de Pedro. Nós também já passamos por isso. E a sogra de Pedro mostra o quê? Que, ainda que o Senhor não altere a nossa realidade, porque a vontade dele é suprema, é poderosa, ele está conosco na realidade. Isso precisa ficar muito bem claro, porque isso nos traz frustração, né? Em algum momento nós pedimos coisas ao Senhor e parece que o Senhor não nos ouviu. Não é verdade, ele nos ouve. A Bíblia fala que ele inclina os seus ouvidos. A Bíblia fala que os seus ouvidos não estão agravados ao nosso clamor. Tem até um texto aqui que eu anotei outro dia. Deixa eu ver se eu vejo rápido aqui. No livro dos Salmos, eu esqueci. Salmo 56:8, diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? A minha lágrima no altar de Deus é palavra, é letra. O meu sofrimento no altar do Senhor tem data, tem dia, tem quantidade, tem horário. Mas, ainda que o Senhor, no seu propósito perfeito, não altere aquela minha realidade, aquela minha circunstância, aquela minha contingência, isso não significa que ele não esteja comigo. Pelo contrário. Jesus estava na fornalha com os amigos de Daniel. Jesus estava na cova com Daniel, na cova dos leões. Jesus estava com Josué quando ele chegou diante das muralhas de Jericó. Jesus estava com Abraão quando da situação da destruição de Sodoma e Gomorra. Você tem várias, isso chama na teologia teofania, né? Você tem vários momentos na história do povo de Deus em que o Senhor está presente. Josué até pergunta, né? Ele se prostra, aquela coisa bem assim, bem rendida, que não sabe o que fazer. E se prostra e Josué pergunta, o Senhor é dos nossos ou é contra nós? Ele já nem sabia mais se Deus estava com ele ou sem ele, se era inimigo, se era Deus, se era, sei lá, um demônio. Não sabia quem era. Você é dos nossos ou é contra nós? Não, eu sou príncipe dos exércitos do Deus vivo. José deve ter tomado um susto, né? Tal era a angústia, a aflição que ele estava. Ou mesmo o próprio Senhor Jesus no Getsêmani. Porque todos nós que somos servos de Deus temos os nossos Getsêmanes. E se um servo de Deus não teve ainda o seu Getsêmani, desculpe. Perdão, um dia você vai ter, porque faz parte do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento, né? Do altar de testemunhos que o Senhor tem
edificado conjuntamente conosco. Não é ele sozinho, nem sou eu sozinho, somos nós dois. Teve um dia que eu escrevi: o milagre é feito a 4 mãos. Por quê? São mãos divinas e mãos humanas. Não existe milagre só feito por uma mão só. Todo milagre no universo é feito a 4 mãos. Por quê? Porque é assim que Deus estabelece. Então, falando isso sobre a sogra de Pedro. Dito essas coisas, né, depois da sogra de Pedro, vem o jejum e depois essa situação de Lázaro e a mulher do fluxo de sangue. O que a gente percebe? Primeiro, que, olhando de quem está vivendo a situação, Jairo pensou o seguinte: se ao menos ele for até a minha casa e impor as minhas mãos sobre a minha filha viverá. Ou seja, ele cria, mediante experiências anteriores que a gente também já conversou, mediante experiências anteriores, ele foi alimentado na sua fé. A fé é um músculo. A Bíblia fala que é dom, né? A fé é um dom. E como todo dom na palavra de Deus precisa ser exercitado, desenvolvido. Mas também, como músculo, a fé ela precisa ser alimentada. E como que a fé é alimentada? Pela palavra. Né? A fé vem pelo ouvir, e o quê? Ouvir a palavra de Deus. Exatamente o que acontece com Jairo. Jairo não cai de paraquedas assim: Senhor, vem curar a minha filha. Poderia até acontecer, e não estou falando que Deus não cure por causa disso. Mas não é esse momento aqui. Jairo foi ministrado a respeito. Ele foi acrescentado, ele foi desenvolvido na sua fé. Ele tinha uma esperança e transformou essa esperança em fé. Porque o que é esperança? É a projeção no futuro que Deus fará. E o que é fé? É viver o presente daquela esperança. Entendeu? Por isso que esperança é diferente de fé. Porque a fé é o meu agora. Ah, mas ainda que não aconteça, eu creio que vai acontecer um dia, que é o que acontece com a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma esperança. Ela pega essa esperança. Ela matura no seu interior, né? Ela matura no seu interior através da sua capacidade de crer que o Senhor faria se ela ao menos tocasse na orla. Eu estou falando de quem está pensando, não estou falando do outro lado. Depois a gente fala a respeito. Então, veja a construção. E aí ela é curada. E aí Jesus vai até a casa de Jairo. Ele repreende a atmosfera negativa, porque existe um mundo espiritual. Existe uma situação, uma circunstância com certeza desfavorável. Daí nós aprendermos a depurarmos, filtrarmos todas as informações que nos vêm ao redor. E isso é ensino, isso é desenvolvimento. É por isso que eu não sou da linha, não faça isso, desligue aquilo, não assista tal programa, não assista tal canal. Eu, para quem sou pai, e tenho uma filha de 24 anos e 2 filhas de 18, a partir de hoje 18 anos, então é lógico que não é saudável. Por quê? Porque a informação ela aparece de tudo quanto é jeito. É mais difícil ensinar, depurar, filtrar. É mais difícil peneirar do que falar não faça isso, não faça aquilo. Quantas vezes a minha filha falou: pai, tem uma festa de cervejaria não sei aonde. As minhas amigas lá da escola, da onde ela estava estudando, da faculdade, enfim, elas querem que eu vá. E eu estou aqui, eu falava para ela: vá. Mas é festa da cerveja, cervejaria. Vá. Por que vá? Porque Jesus veio ao mundo. Ele não foi do mundo, mas ele estava no mundo. Na oração sacerdotal, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Livra-os do mal. E a tua postura é estar. Agora, isso não significa que você vá
corroborar com o ambiente ou vai se... numa situação lá de amizade, que ela estava meio como que sendo uma conselheira da sua amiga e tal, não era saudável ela deixar a amiga ir sozinha. A amiga, sim, estava vulnerável, mas a minha filha não poderia. Então vá. E ela foi, deu tudo certo, e ainda ajudou as pessoas lá que tiveram coma alcoólico e correu tudo bem. Por quê? Porque é assim que você cresce. É assim que a gente se desenvolve. É assim que nós expressamos e refletimos a glória de Deus. Num mundo tenebroso. Num ambiente totalmente hostil. Senão, um crente não pode ser político, um crente não pode ser prefeito, um crente não pode ser... Desculpe. Infelizmente está em todos os níveis, né? Um crente não pode ser um magistrado, um crente não pode ser sei lá, um delegado, um policial. Não, é o contrário. Ele tem que ser. Somos herdeiros de Abraão. Praticamos, guardamos a palavra no nosso coração e praticamos a justiça e o juízo. Justiça e juízo. Não é apenas a justiça e o juízo. Ou seja, somos tão, vamos dizer, estratégicos como o próprio Deus, segundo ele deseja. Né? Segundo ele deseja dessa maneira. Então você percebe de que isso não é fácil. Então Jairo estava num ambiente hostil, negativo, desfavorável. Mas Jesus repreende, manda que todos saiam. E se você quiser ler detalhes, leia os evangelhos, todos, que cada um completa o outro. Né? Então você percebe isso. Agora, assim como a mulher falou, se eu ao menos tocar na orla, e assim como Jairo falou, se ele ao menos impor as mãos, foram de acordo com a fé dessas pessoas, de acordo com o desenvolvimento de cada uma delas. Então, por isso que eu falo, eu sempre aviso e exorto, tomar cuidado quando a gente ouve algumas opiniões, principalmente de púlpito, que as pessoas não têm nem o cuidado de falarem, né? Mas falam de maneira coletiva e sem o tempo necessário para poder dessecar a opinião, e às vezes as pessoas recebem de maneira errada. Então, por exemplo, a questão do copo de água. Olha, nós vamos orar e você vai beber essa água. Estou falando de quem está desse lado, não o outro, de quem está desse lado. Mas se na minha fé, na minha relação com Deus, aquele copo de água for exatamente um símbolo, um ambiente que vai produzir em mim uma capacidade de alteração na minha realidade, quem sou eu para falar do copo de água ou de quem está falando do copo de água? Senhor, cada um de nós tem uma porção. Aliás, eu não posso falar porque o corpo de Jesus Cristo é intocável. O povo de Deus, como diz a palavra, é a menina dos olhos de Deus. Cuidado. Porque numa dessa passa pela zombaria, passa pela depreciação e toca no povo. Não toca na pessoa lá do outro lado, como eu aqui. Eu tenho a minha porção, vou ter contas com Deus. Não, mas a minha preocupação é com quem está desse lado aqui, desse lado. Que às vezes não tem um plano de saúde, não tem uma pessoa a quem recorrer, não tem até, sei lá, uma experiência com Deus. Eu vou tocar na fé dessa pessoa? Ou a pessoa que sobe no monte todos os finais de semana, porque ela precisa ir no monte, porque o Senhor vai conversar com ela no monte? Quem sou eu para tocar na fé daquela pessoa? Tão sincera, tão aberta, que é capaz de estar até orando por mim, que eu nem sei.
e tocar na sinceridade dela por causa dos meus parâmetros, dos meus paradigmas, por causa da minha teologia, é muita petulância. Então eu tenho que sempre trabalhar essa questão de uma maneira pessoal. Pessoal. Então quem se utilizava da sombra de Pedro, não era Pedro falava, eu vou andar por aqui e a minha sombra vai curar. Não, as pessoas faziam fileiras, né, de enfermos, de pessoas doentes, e por onde Pedro passava, a sua sombra curava, pronto. Agora falando do outro lado, só um pouquinho, porque eu não gosto de falar do outro lado. A Bíblia nos ensina a não lidarmos ou mexermos com o ungido de Deus. Para mim, são ungidos de Deus e para mim, pertence ao reino dos céus. Se pertence ao reino dos céus e são ungidos de Deus, eles... Agora eu vou falar uma coisa que vai te doer. Mas pode ser que doa, mas não tem que doer não. Mas eles me representam diante do olho de Deus, né? Então não adianta, eu vou ficar falando do meu irmão, é minha família, se não nuclear, é minha família espiritual, então não vou falar. Então, do outro lado, no benefício da dúvida, é óbvio que talvez não tenha pessoa falado, venham aqui que a minha sombra vai curar, venham aqui que o meu suor, a toalhinha, ou o feijão, ou o óleo, ou a água, e não sei o que lá. Não, as pessoas foram... Quem se utiliza disso como método, como publicidade, como marketing, aí sim é discutível, aí sim é passível, mas não é a minha área. Apologética, não fui levantado para isso. Para dizer a verdade, nem gosto muito dessa área, sinceramente. Eu gosto de viver o evangelho, de ficar falando quem está certo e quem está errado, mas às vezes por acidente de percurso a gente tem que falar alguma coisa. Então é lógico que a pessoa que usa como método, como publicidade, como vamos dizer assim, um impulsionamento, né? Até hoje em dia fala muito impulsionamento, como um impulsionamento, é lógico que... Por quê? Olha o que Jesus sempre falava, em alguns textos, não vai dar tempo de falar agora, né? Em alguns textos, olha só o que Jesus falava. Ele falava, olha, não conta para ninguém. Por que Jesus falava não conta para ninguém? Porque Jesus não queria ser milagreiro. Porque Jesus não queria ser conhecido como aquele que faz milagres. Jesus queria ser conhecido como o enviado. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Então ele estava sendo reconhecido para inaugurar, ser um divisor de águas estabelecido por um novo tempo da Trindade. Simples. Agora, aí você vai falar, porque alguns leem esse texto e às vezes depuram de uma maneira não tão, creio eu, não tão correta. Por quê? Porque Jesus está falando para não falar dele porque ele não queria publicidade, ele não queria marketing. Até porque quem estava fazendo a obra não era Jesus, era o Espírito Santo, como ele mesmo fala. Não obstante ele ser o canal, não obstante ele ser humano, o mais depurado, o mais puro, o mais sagrado do universo, ele estava ali numa missão, na sua missão humana. E como apostolicamente falando, um missionário enviado falando, então ele estava como um condutor. Quem estava fazendo a obra era a terceira pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade se ausenta. Hebreus fala que ele se permitiu ficar por um pouco de tempo menor que os anjos. Então ele se ausenta da segunda pessoa da Trindade para estar homem. Não que ele não fosse Deus, mas ele está homem. 1 Timóteo 2,5. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus está ali como um condutor. Só que ele está na sua responsabilidade plena, na sua sagralidade perfeita, na sua consagração, na sua constituição perfeita, como homem antes de Gênesis 3.
como Adão e Eva ainda em Gênesis 1 e 2, entendeu? Então, claro que ele está ali numa plenitude, numa graça imensa, mas não divina, humana. Sempre é bom entender isso, porque isso vai, lá na frente, faz a diferença. Então, quando Jairo se propõe, e a fé de Jairo, como a pessoa que vai lá tocar no suor de alguém, como a pessoa que pega a toalhinha, como a pessoa que bebe o copo de água, exatamente a mesma coisa. O que poderia acontecer, talvez fosse uma continuidade disso. Não mexer com a fé das pessoas ali, mas ensinando, colocando mais itens doutrinários, doutrinário que eu digo bíblico, né? Bíblico, sobre que Jesus não é apenas de ocasião, mas Jesus é um Deus todo eterno, que deseja uma vida abundante. Talvez falte realmente essas situações. Mas daí não crer que Jesus faz, que o Espírito Santo é o mesmo, que a Trindade é a mesma, que os milagres são parte integrante da condição divina. Diz aqui, até tem um texto aqui que eu estava vendo hoje de manhã, Mateus 9, eu não vou entrar no texto, só o título da minha Bíblia. Jesus ia por toda parte fazendo bem. Jesus vai fazer o bem. Então a pessoa que vai lá, crendo, ele vai fazer. Agora, cada um de nós tem uma porção. Eu quero deixar isso bem claro. E quando cada um de nós temos uma porção, essa porção pode ser desenvolvida. Eu vou contar a minha história, não é lamúria, não é nada. Eu só vou contar, eu dar testemunho para contar exatamente o que eu creio que está acontecendo comigo. Né? Minhas filhas, sábado e domingo passado, elas falaram, pai, eu tô diferente. Né? Só estamos eu e as minhas filhas aqui em casa. Pai, nós estamos meio diferente. Como elas vieram de vestibular, e a gente ficou preocupadíssimo com os vestibulares aqui em São Paulo, porque não houve distanciamento, as pessoas não se preocuparam com carteira, tudo aquilo que, pelo menos por onde elas passaram, não aconteceu. E a gente já estava meio assim. Eu, já vindo desde o ano passado, preocupado com isso e tal, 18 anos, prova, vestibular, sonhos, projetos, todos nós que já passamos por isso, sabemos o quanto esse período é de tensão em todos os níveis. Agora, imagina com a pandemia junto, com dúvidas, vai ter prova, não vai ter prova, enfim, uma série de coisas. Minhas filhas estudam em escola pública, faz 2 anos que elas não têm aula de física. Imagina a tensão delas. E eu, como pai, vivendo tudo isso junto com elas. Bom, não estamos bem. Quando foi domingo, a minha filha mais velha falou, pai, eu também estou meio diferente. Como elas têm asma, eu falei assim, bom, eu já fiquei assim, eu falei, bom, então eu vou ficar no meu isolamento, a minha idade, né? Tenho minhas fragilidades, então vocês vão para o hospital e de lá vocês me falam o que está acontecendo. Eu estou aqui, qualquer coisa eu vou para o hospital. Bom, elas foram, elas fizeram o teste de Covid, e o teste saiu na terça-feira. Minha filha mais velha está com Covid desde terça-feira, e as minhas filhas mais novas não foi detectado. Bom, então aqui em casa nós fizemos toda uma alteração, você fica nesse lugar, você fica naquele, estamos em 4 em casa, eu e minhas filhas, então cada um para um lado, cada um para um canto, aquela coisa toda, né? E máscara, o único lugar ambiente comum em horários diferentes é a cozinha, mas quando a gente entra na cozinha, a gente brinca que é o lugar, é o nosso restaurante, então tem que ser tudo para máscara, luva, o prato de cada um lava o seu e aquela coisa toda. Quem vai para a cozinha num dia, os outros 3 não vão, né? Que vai fazer alguma coisa, tá, para os outros, aquela coisa toda, né? Luva, é uma situação é muito engraçado, né? A gente dá muita risada. Então, aí elas ficaram. Bom, e o que eu fiz? Eu vou falar da minha fé.
É minha fé. O rapaz do copo de água, o rapaz do suor do outro, o rapaz da toalhinha. Na minha fé, eu ouvindo todos os médicos, todos os conflitos de narrativas, né, muita politicagem, por isso que eu sempre falo para você que tem que ter discernimento no espírito, porque as informações são tão numerosas, uma quantidade tão impressionante. Então eu comecei a me inteirar disso e eu fui, na minha lógica de vida, na minha cultura, o ancião, ele sempre prevalece, porque é a cultura bíblica. Então eu fui ouvir médicos, doutores, né, de outras gerações, doutor Nilce, aquela médica que foi mandada embora do Einstein, Nilce Yamaguchi, doutora Lucy Kerr, que defende a ivermectina. Fui ver Dr. Wong, né, um outro especialista no assunto, infectologista e tal, farmacologista também, e, enfim, uns 3 ou 4 aí. E criei, dentro da minha condição, criei uma, entre aspas, terapia aqui em casa. Fui comprando os remédios, claro, infelizmente, né, não tinha um médico, então fiz de maneira pessoal, dentro de tudo aquilo que eu fui assistindo, e criei assim um pacote Covid-19. Se precisasse fazer o quê? Essa é a minha fé. Alguém pode falar assim, mas você não crê nem em oração? Claro, eu oro pela tua vida todos os dias, mas eu fiz aquilo que me cabia fazer, como pai, como responsável, sou pai de família. E aí eu fiz ivermectina, azitromicina, prelone e hidroxicloroquina, tudo certinho. Quando as minhas filhas falaram isso e tudo, quando chegou no domingo, segunda-feira de manhã, já tomei ivermectina e já dei para todo mundo. Mesmo o hospital onde elas foram, não aceita, não fala desse protocolo, não existe para eles, porque a ciência e tal, a narrativa que a gente já ouve todo dia, não vou ficar repetindo. Mas eu, como pai, dentro da minha fé, não estou criando uma doutrina, é meu limite. Aí eu fiz isso. E nós começamos a tomar e tal. Eu estou passando uma semana muito difícil em tudo isso. Quando chega 11h30 da manhã até 2 horas, 3 horas da tarde, parece que o meu organismo entra em implosão, né? É assim um esgotamento completo. Eu chego a quase desmaiar, assim, sabe? É uma coisa impressionante. Eu vou no banheiro, eu não consigo levantar do banheiro. É uma situação. Acordar de manhã, então, não é tomar banho, é abrir o olho. Não é tomar banho, é escovar o dente, é pentear o cabelo. Não tem força, é um esgotamento. E é um cansaço, não é falta de ar, é um cansaço muito grande. Então passei assim, terça, quarta, quinta. Na quinta-feira eu eu falei, não, eu acho que eu vou ter que voltar para o hospital. Quando foi à noite, as minhas filhas preocupadas com a continuidade do vestibular, porque elas estão no meio do Enem, falaram, pai, a gente não sabe o que faz. Bom, então vamos para o hospital, eu vou conversar lá e vamos tentar fazer um outro exame, porque o delas deu não detectável. Então não tinha um documento para provar se estava ou não estava. Aí fomos de novo, eu falei, acho que eu vou ficar aqui, vou pedir para alguém me dar alguma coisa, porque eu estava, mas aí todo aquele mundaréu de gente, não tinha como, então voltei para casa e está tudo bem. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque dentro do meu limite, daquilo que eu estou desenvolvendo na minha fé, na minha relação com Deus, esses médicos foram instrumentos de Deus na minha vida e ponto. Eu posso até ouvir, mas eu não vou assimilar, eu não vou absorver a opinião dos outros, porque senão não dá, eu vou ficar doido. É muita coisa. Então eu estou falando para você que o nosso contexto com Deus ele precisa ser natural, desenvolvido, capacitado, ele precisa ser experimentado, ele precisa ser, claro, revisto,
reciclado, a resiliência, a sabedoria de saber que o Senhor está no controle, né? E assim eu fui andando e tenho andado até aqui, né? Já estamos no finalzinho da nossa terapia familiar, minhas filhas estão bem, a Gigi está ótima, eu amanheci muito melhor, né? Dentro de toda uma situação de tragédia, mas sabendo que, finalizando, que tudo tem um propósito. Então eu não posso sair de um milagre, porque para mim é um milagre, eu não posso sair de um milagre desse pensando exatamente a mesma coisa, vivendo exatamente as mesmas coisas, não. Porque todo milagre aqui na palavra de Deus, se está aqui na Bíblia, é porque tem um propósito, me ensinar, desenvolver a minha fé. Lembra que eu falei para você? Fé é diferente de esperança. Tanto é que em Coríntios fala, fé, a esperança, a fé e o amor. O que prevalece é o amor, ou seja, tem fé e tem esperança. Então é quando eu pego aquela esperança e reproduzo no meu cotidiano, no meu dia, entendendo que Deus é poderoso para cumprir porque Ele é fiel. E na sua presença e na sua plenitude Ele pode sim. Por quê? Porque nós entendemos que Deus não vai agravar o seu ouvido ao mesmo tempo, Ele não vai preencher a necessidade de todos. Porque Deus não responde à necessidade, Ele responde à fé. Qual a base? A doutrina da salvação. Jesus veio salvar a toda a humanidade? Sim, veio. Mas a quem Ele vai salvar? A quem crê nele. Romanos 10, não é assim que diz? Se eu crer com o meu coração e confessar com a minha boca, Ele será o meu Senhor e como resultado Ele me salvará. Primeiro Senhor, depois Salvador. Então eu creio na palavra. Então, para que a gente possa fechar isso, pelo menos no dia de hoje, amanhã tem mais. A fé tem níveis. Eu posso ter a fé crendo, e devo ter, crendo na plenitude do Deus vivo, aquilo que está escrito em Hebreus 13, Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, ou seja, Ele não muda. Malaquias capítulo 3, Deus não muda. Deuteronômio 9, Deus está falando que Ele é fiel e que Ele vai cumprir com todas as suas palavras. Deus é Deus, a fé nele. Segundo nível de fé, o nível do ambiente. Porque tem gente que quando está no ambiente, eu já passei por isso várias vezes, é um ambiente favorável à cura, aos milagres, ao sobrenatural? É. E acontecem maravilhas? Com certeza. Vem da parte de Deus? Com certeza. Ministros do Evangelho na plenitude. As pessoas sinceras sendo visitadas, o impregnar do Senhor também existe, também é um nível de fé. Agora existe uma fé que é a fé, eu chamaria a fé nível 1. A principal é a fé na palavra. Exatamente o que acontece com Jairo, exatamente o que acontece com a mulher do fluxo de sangue, exatamente, por exemplo, o que acontece com o pai daquele menino, né, que está numa situação de tormento espiritual. Que o pai ele é muito, ele diz muito para nós quando ele diz, se tu podes, ele fala para Jesus, o Senhor pode nos socorrer. Aí Jesus até interpela ele, se tu podes, ou seja, não jogue para mim a responsabilidade, porque a minha responsabilidade estou cumprindo, é a tua responsabilidade. Aí ele pergunta, você crê? Ele falou, eu creio, esperança, mas acrescenta a minha fé. Hoje, agora, nesse meu desgosto, nessa minha tristeza, nessa minha angústia, nesse meu sofrimento. Aí Jesus fala para o menino ser liberto. Que é exatamente o que ele responde para a irmã de Lázaro, lá em João capítulo 11. Quando ele diz o seguinte, se você crer, você verá a glória de Deus.
Não é, preste atenção, Jesus está falando assim, eu estou aqui, ou seja, a glória de Deus está presente na sua plenitude, na sua perfeição e na sua eternidade. Eu estou representando a glória de Deus. Ponto. Isso é uma coisa. Fé nele. Depois ele diz assim para a irmã de Lázaro, mas se tu creres, verás a glória, se tu creres. Então passa pelo meu desenvolvimento, passa pela minha responsabilidade, passa pela minha disposição. No meu caso de Covid-19, passou pela minha disposição, por entender que aqueles profissionais são instrumentos de Deus, de milagres na minha vida, porque creio também que Deus poderia me curar sem os remédios, creio, mas a minha esperança não estava, eu vou confessar o meu limite, não estava totalmente certa. Então, dentro daquilo que que eu poderia fazer, eu fiz o tratamento chamado tratamento precoce. Ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, prelone, e muita oração e choro diante do altar do Senhor. Então, é isso que me trouxe aqui. E possivelmente é o que vai me levar à frente. Só se eu não estiver aqui amanhã, aí vem uma filha e fala, já foi. Mas, entendeu? Por quê? Mas existe um propósito. Qual o propósito? O propósito de elevar, de estabelecer, de sublinhar, de que Deus está comigo. Deus foi comigo para o hospital. Deus tem andado conosco nessa semana, nesses dias de quarentena, né? De isolamento completo, permanente. Minhas filhas fazendo aniversário hoje, uma graça, presença, mover, a alegria do Senhor é a nossa força. Então esse mover, essa esperança e essa oportunidade de andar com Deus na realidade não pode ser distante de nós. O nosso Deus está conosco. Eu estou com a Covid. As minhas filhas falam, estamos todos convidados. Estamos com Covid, mas estamos bem. Por que estamos bem? Porque não fomos para aquele extremo de atendimento, da internação e tudo mais. Não, nós estamos bem porque Deus está conosco. Se estivéssemos lá, estaríamos bem também. É essa convicção, é essa certeza que me faz andar por sobre as promessas do Senhor, que me faz viver exatamente em alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é verdadeiramente a minha força, o meu vigor, a minha saúde, o meu equilíbrio, a minha razão, a minha mente, a minha saúde mental, psicológica, para andar por sobre toda essa situação, sabendo que o Senhor está comigo, que o Salmo 23 é verdade na minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus, falei demais, em nome de Jesus. Vamos orar pelos aniversariantes, por todos aqui, em nome de Jesus. A Elomar, que eu vi entrando aqui, Wesley, seus filhos, a glória, a presença e o poder de Deus, o Marcelo também, pastor Marcelo, agora pastor Marcelo, um beijo para todos. Vamos orar, colocarmos tudo em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos os nossos pedidos diante do teu altar, o teu poder, o teu mover, a tua plenitude, a tua graça, se derramando sobre cada um de nós, nos ensinando, nos desenvolvendo. Ó Deus, confessamos os nossos limites, os nossos pecados, as nossas fragilidades, a nossa pequenez, mas também, Senhor, destacamos a tua grandeza, o teu amor, o teu carinho, a tua misericórdia. O Senhor é o Deus de milagres, por isso derrama-te sobre cada família, tocando ao Senhor nossos idosos, tios, avós, sobrinhos, filhos, netos, nossos pais, marido, esposa, presença, o poder de Deus tocando no corpo, na saúde, Senhor, tocando, ó Deus, na imunologia, na capacidade imunológica de todos,
para que a tua graça, o teu mover, a tua cura, a tua saúde se derrame, nervos, artérias, veias, coração, presença, o poder, o mover de Deus, a plenitude do Senhor, e nós daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória. Ah, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pelas minhas filhas que fazem 18 anos, pelos meus primos, o Beto, o Joca, que faz aniversário também, doutora Valéria Gonçalves, que fez aniversário ontem, também a Cátia do Felício, que fez aniversário, todos, Priscila e todos os outros que estão aniversariando, que a tua graça, a tua glória, o teu mover, a vida abundante esteja sobre cada um e eles comecem um tempo maravilhoso, um ano especial, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida. Que o amor de Deus Pai, a vida abundante em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, porque ninguém pode te separar do amor de Deus. Amém? Um beijo, até amanhã. Fique na paz. Amanhã tem mais a partir das 10 horas. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo.